Mas vamos então para a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Eu queria parabenizar a Valderiza, né? Você está ali, Valderiza, que eu vi. Hoje é o dia da Valderiza, tá? Deus abençoe, está ali com seus netinhos gêmeos, está toda feliz. Glória a Deus pela sua vida, Valderiza. Deus te abençoe mais e mais, viu, querida? Hebreus, no capítulo 12, nós estamos falando sobre a libertação de prisões. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados, tocados pelo poder de Deus no domingo passado? Eu fui profundamente tocado pelo poder de Deus no domingo passado. Ouvi alguns testemunhos muito interessantes. Queridos, a unção de Deus estava aqui no domingo passado para libertar as vidas. Estava aqui para valer, para valer. E até alguém disse, ai pastor, na hora da oração eu fiquei tonto, eu pensei que eu ia cair. Eu digo, é assim mesmo. Se cair, levanta. Porque na hora em que o poder de Deus está agindo, queridos, é o sobrenatural que está acontecendo. Então, domingo passado foi muito precioso para nós e hoje vamos dar continuidade, amém? O Senhor colocou uma palavra muito preciosa no meu coração. Eu gosto muito desse texto de Hebreus no capítulo 12. Vez por outra eu estou voltando a esse texto para receber de Deus. E hoje eu gostaria de falar, irmãos, na quebra da cadeia da mágoa, da falta de perdão. Todos nós, em algum nível, precisamos ser libertos da mágoa. Todos nós. Uma pergunta muito óbvia, que eu já sei qual que é a resposta, mas é de propósito. Quem aqui já se magoou, se feriu, se ofendeu? Levanta uma das mãos. 100% das pessoas. 100%. 100%. A história de vida de cada um de nós é marcada por alguns momentos em que a mágoa chegou no nosso coração. E a mágoa, ela é resultado da falta de perdão. O perdão, queridos, na nossa vida, muitas vezes ele é progressivo. Ele acontece em fases e em níveis. Diga comigo, o perdão, algumas vezes, é progressivo. Houve momentos da minha vida em que passei situações que me feriram gravemente. E apesar de estar decidido a perdoar, porque perdão é uma decisão, diga isso comigo, perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. A cura e o que você sente depois é consequência, mas o perdão é uma decisão. Eu não me emociono para perdoar, eu decido perdoar. Eu sei que preciso perdoar e eu perdoo. E eu perdoo confessando o perdão e agindo em relação a isso. Mas o que acontece dentro de nós acontece em processo e em níveis. Há coisas que nós vamos confessar que estamos perdoando, mas dentro de nós ainda estamos com mágoa, com feridas. E uma coisa é a emoção e outra coisa é o sentimento. A emoção é aquela reação primária, né, do nosso psicológico que a gente não tem muito como controlar. Você tomou um susto, você sentiu uma raiva, não é? E é aquela coisa primária que a gente não consegue controlar. Mas o sentimento é o que vem depois. É o que a gente vai fazer com a emoção. Não é? Alguém me assustou, eu posso ficar com raiva da pessoa que me assustou. Não é verdade? Ou eu posso simplesmente levar na brincadeira e dizer, ô fulano, você me assustou de novo? Essa é a emoção. Esse é o sentimento.
O sentimento é o que vem depois da emoção. E ainda tem o ressentimento, que é aquilo que eu fico ruminando e ressentindo. Não é? Então a gente é esse emaranhado de coisas, e isso não é problema, porque Deus não criaria o ser humano com problemas. E na verdade Ele não nos criou com problemas. O problema foi o pecado que entrou na nossa história e na nossa natureza. Não é verdade? Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Mas, se nós estamos falando de libertação, queridos, a libertação da mágoa e das feridas do passado é uma das coisas mais importantes que pode acontecer no nosso coração. O autor aos Hebreus diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Se você olhar Hebreus 11, você vai ver que é os grandes exemplos de fé, não é? Ele começa dizendo que a fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. E aí vai falar de Abel, de Enoque, vai falar que é impossível agradar a Deus se não for pela fé. Vai falar de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos pais de Moisés, de Gideão, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. E quando entra o capítulo 12, o autor aos Hebreus vai dizer assim, portanto, ou seja, tendo em consideração tudo isso que eu falei, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando de quem? De quem? Desses heróis da fé. Eles nos rodeiam, não que estão presentes na nossa vida, mas na glória. Somos vistos, digamos assim, por essa galeria de heróis da fé que estão nos aguardando chegar lá no céu. Quem é que vai chegar lá em nome de Jesus? Aí ele está dizendo assim, já que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, de gente de fé, vamos nos livrar de todo o peso e do pecado. Preste bem atenção, por favor. Tem coisas na nossa vida que não são especificamente pecado, mas são pesos que nos impedem de correr a carreira que nos está proposta. Na nossa geração, a gente tem visto muita gente dedicada a correr, né? Correr. Pela saúde. E você vê que a pessoa usa alguns tênis especiais, roupas leves, porque se alguém vai correr, essa pessoa não pode levar pesos. E se for correr uma maratona, e a maratona se assemelha mais à vida cristã, porque a vida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de longa distância. Essa pessoa não pode levar pesos. E se nós estamos num mês de libertação, o Espírito Santo está perguntando nessa manhã, qual o peso que você está levando, que está lhe impedindo de correr a carreira cristã, a carreira vitoriosa na presença de Deus? Reflita, abra o seu coração. Desde cedinho que eu pensei em perguntar a vocês, quantos aqui creem que realmente essa é a palavra de Deus? Quantos creem? Quantos creem? Então dê crédito. Dê crédito. A palavra do Senhor nesta manhã está falando em pesos que nós precisamos nos livrar.
Qual o peso que você precisa se livrar? Eu não estou falando de peso físico, não, que você vê na balança. Há pesos de decisões erradas, hábitos errados, costumes errados, feridas do coração, complexos, pesos. Que atrapalham nossa caminhada vitoriosa em Deus. Tem coisa que Deus não exigiu de você. É você que, pelo seu perfeccionismo, exige de si mesmo. E o perfeccionista é um eterno escravo da sua própria desaprovação e do medo de ser desaprovado pelos outros. Esse é o perfeccionista. Ainda que as pessoas aplaudam. O fulano é muito perfeccionista. Querido, ser perfeccionista é uma maldição. Eu falo de causa própria. É uma maldição ser perfeccionista. É uma maldição. Você procurar fazer as coisas com excelência e fazer bem feito é uma bênção. Mas ser perfeccionista é uma maldição. Você é um eterno escravo de um crivo e de um padrão inalcançável que você coloca para si mesmo, mas que na verdade você coloca para si mesmo porque você não quer que ninguém ponha o dedo na ferida de desaprovação que você tem dentro de você. E esse é o ponto. Essa é a questão. É um peso. Às vezes não é um pecado, mas é um peso que a gente carrega e que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Tem alguém recebendo aqui? Só que além do peso tem o pecado, que nos atrapalha e que as versões mais tradicionais falam que ele tenazmente nos assedia. Lembram-se do texto de Tiago, no capítulo 1, do domingo passado, que eu falei que o desejo, a concupiscência, nos seduz e nos arrasta. E esse pecado nos assedia. E o autor aos Hebreus diz: e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E ele diz que a gente tem que fazer isso, eu vou parafrasear aqui para a gente ganhar tempo. Mantendo os nossos olhos em Jesus. Diga, a minha corrida cristã é olhando para Jesus. É olhando para Jesus. É olhando para Jesus. Isso significa, irmãos, que a gente só vai vencer se a gente fixar os nossos olhos em Jesus. E os autores sagrados gostavam de exemplificar coisas com esporte, né? Paulo fez isso quando falou aos Coríntios, quando falou a Timóteo. Falava no atleta, falava na corrida. E é tão interessante. Um dos maiores nadadores de todos os tempos foi o americano Michael Phelps. Você vê aquele cara nadando e competindo, era uma coisa assim extraordinária. E uma foto ficou muito emblemática, não lembro em que ano que foi aquela Olimpíada, e aquela foto ficou muito emblemática. Porque o Michael Phelps está à frente daquela competição, e o nadador que está em segundo lugar está, na verdade, olhando para ele. E o Michael Phelps está fixo na chegada. Mas o que está em segundo lugar, tão competente quanto ele, está olhando para o Michael Phelps. E enquanto a gente fica olhando uns para os outros, querendo aprovação, querendo exemplo, querendo justificativas, para estarmos bem ou estarmos mal, nós nunca vamos chegar no ponto certo. A nossa vida cristã
é olhando para Jesus. Eu vou repetir. A nossa vida e carreira cristã é olhando para Jesus. Eu dou graças a Deus que vocês reconhecem em mim algumas coisas boas de Deus. Mas eu já falhei, eu falho, e em algumas coisas na minha vida eu vou continuar falhando. E oro todos os dias para que eu não seja tropeço para a fé de ninguém. Porque é uma maldição a gente ser tropeço para a fé dos outros. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu lhe ensinar você a olhar para Jesus, eu terei cumprido o meu papel de pastorear muito bem você. A nossa vida cristã é olhando para Jesus. Quando ou se o pastor Wagner falhar, pastor Eneide, pastor Ivan, pastor Inês, Marto, Sérgio, qualquer que seja o seu líder de célula, quando ele falhar, que você tenha aprendido o ponto. Foi o limite da pastora Neide. Esse aqui é o limite dela. Nisso ela falhou. Mas louvado seja Deus pela vida dela. Porque ela está lado a lado comigo na corrida cristã. Mas nós dois estamos olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele me deu a fé e ele me capacita a concluir minha carreira guardando a fé. Diga um amém assim mais evidente. Autor e consumador da nossa fé. Então a corrida cristã é olhando para Jesus. Mas por que eu estou falando todas essas coisas se eu anunciei que agora de manhã nós vamos tratar sobre a libertação da mágoa ou da falta de perdão? Porque diante disso aqui, nesse texto, o autor vai falar da disciplina de Deus que vem para a nossa vida. E no verso 10, né, e aí ele vai dizer, vocês nem resistiram até o sangue, vocês estão reclamando de barriga cheia, vocês nem resistiram ao pecado até o sangue. E ele vai dizer, olha, do 5 ao 10, ele está dizendo, olha, Deus vai disciplinar você. Ele vai disciplinar você como um filho. E no verso 10 ele diz, olha, os nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus, preste bem atenção no que diz, é sempre para o nosso bem. Agora, leia, por favor, essa última frase. Se você quiser ler aqui na tela, leia comigo. Vamos lá? A fim de que participemos de sua santidade. Deus quer que eu seja participante da sua santidade. Não é da santidade do pastor. A gente está numa geração que as pessoas dizem, não, mas eu faço isso porque pastor fulano disse na internet que pode. E será que a gente não lembra que Paulo disse, alertou, que nos últimos dias surgiriam falsos mestres? Então eu preciso ser participante da santidade de Deus, e não de um homem ou de uma mulher. De Deus. Nenhuma disciplina é agradável no momento, mas veja, mais tarde, eu estou no finalzinho do verso 11 agora, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e paz para os que são corrigidos. Então, eu preciso me livrar do peso e do pecado. Aí Deus me disciplina como um pai disciplina um filho, para que eu seja participante da sua santidade e para que eu colha na minha vida justiça e paz. Perceba o verso 12. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Por quê? Porque joelho enfraquecido não corre bem. E você precisa correr bem.
Se você puder me ajudar a pregar, você diz aí ao seu vizinho, você precisa correr bem. Então, fortaleça as mãos cansadas e os joelhos trôpegos. Como que fortalece? Sabendo que, de repente, essa situação que você está vivendo, e eu estou vivendo, que muitas vezes me deixa enfraquecido, na verdade, é Deus que está me disciplinando. Algumas vezes, sim. Algumas vezes é um enfrentamento do diabo contra mim? Sim. Mas se for provação de Deus, disciplina de Deus, ou uma resistência do diabo, saiba que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, a imagem de Jesus Cristo. Tudo o que me acontece, se eu me volto para Deus, se eu me rendo a Deus, se eu me submeto a Deus e resisto ao diabo, Deus está construindo a imagem de Cristo em mim e em você. Tudo se conecta na palavra, e o autor aos Hebreus está dizendo, revigorem as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Verso 13, façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. E aqui a gente pode pensar em dois aspectos. O autor aos Hebreus pode estar dizendo que eu estou manco e preciso ser fortalecido para que eu não caia. Mas ele também pode estar dizendo que, como manco, eu preciso ser fortalecido para não fazer com que o outro caia. Porque, afinal de contas, eu tenho responsabilidade comigo e tenho responsabilidade com meu irmão. Eu vou dizer de novo, porque é bíblico, aí você vai dizer amém. Eu tenho responsabilidade comigo e com meu irmão. Amém. Se você ler Romanos, capítulos 13 e 14, por exemplo, você vai ver que você tem uma responsabilidade de ter um bom testemunho para que o seu irmão não se escandalize na fé. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, eu sou livre na minha vida cristã, e fazem, arregaça mesmo, vive de qualquer jeito, e posta nas redes sociais, não estão nem aí. E qualquer pessoa que fizer algum comentário, ou discipulador que procurar, e dizer, olha, você está errado, você não pode fazer isso, o que é que a pessoa vai dizer? Você é um religioso, eu sou livre na minha fé. Sim ou não? Não é assim? Aquela pessoa está cometendo um grave pecado contra os outros. Porque como alguém que tem fé, ela precisa guardar um testemunho para não fazer o outro tropeçar. Posso ouvir um amém, irmãos? Isso é Bíblia. Tudo isso que eu falei é uma introdução para o que eu vou falar a partir agora do verso 14. E não é que eu vou pregar mais meia hora pela frente, não. Eu vou terminar em poucos minutos. Mas tudo isso foi uma introdução para lhe dizer. Verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou as versões mais tradicionais que dizem o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse termo, segui, no original, no grego, ele fala de alguém que coloca total potência para correr sem se distrair. Por isso, nessa versão, nova versão transformadora, diz, esforcem-se para viver em paz. Quem mais exige testemunho dos outros, é quem mais deveria dar testemunho de si. Há cristãos hoje que são especialistas em exigirem testemunho dos outros.
exigirem amor dos outros. Cadê o amor? Cadê o amor? E é um julgamento terrível. Essa pessoa já começou falhando gravemente. Porque Deus não manda exigir paz dos outros. A palavra de Deus diz: siga você o caminho de ter paz com todos. Isso está falando da comunidade da fé, tá bom, irmãos? Não está dizendo que eu vou ter paz com quem tem um testemunho péssimo, com quem... Não é? Não é que eu também vou fazer guerra com essas pessoas, mas aqui está na comunidade da fé. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui o autor aos Hebreus, oh meu Deus, como eu gostaria de saber quem foi que escreveu Hebreus. Porque a gente sabe, o autor aos Hebreus, autor aos Hebreus, autor aos Hebreus, autor aos Hebreus. Aqui o autor aos Hebreus traz 3 alertas. Eu só vou ficar com um deles, mas vou falar os 3. Primeiro alerta no verso 15. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. As versões mais tradicionais dizem, né? Atentando diligentemente, vai, Neuza, para que ninguém se prive, né, da graça de Deus. Faltoso, separado da graça de Deus. Até aí, separando-se da graça de Deus. Queridos, cuidem uns dos outros. Não é cuidar da vida dos outros. Cuidar da vida dos outros é uma coisa, mas cuidar uns dos outros, para que ninguém fique separado da graça de Deus. É a graça, é o favor imerecido do Senhor sobre nós, que nos leva à salvação e que nos leva à santidade. Cuidem uns dos outros. Não é cuide dos outros, cuidem uns dos outros. A verdade, queridos, a gente está bem distante disso, mas olha aqui para mim. Nós deveríamos nos importar com a fé e com a qualidade da vida espiritual uns dos outros. Mas isso é em amor, não é xeretando a vida dos outros, não. É no espírito de discipulado, no espírito de fraternidade. Se importar uns com os outros. Nessa luz, o autor aos Hebreus diz: cuidem uns dos outros. Mas ele diz a segunda coisa: fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação e contaminando muitos. E no original, essa palavra brotar fala de uma coisa que cresce apressadamente. Há uma palavra, você não precisa abrir, eu só estou citando. Gente, eu não anotei, acho que é Deuteronômio 29. 29, 18 e 19, que fala exatamente essa expressão da raiz de amargura. Que, na verdade, não é especificamente o que a gente entendeu por raiz de amargura. Que a gente pensa na mágoa. Mas o que a palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio 29, e o autor aos Hebreus está escrevendo a quem conhece Deuteronômio 29, essa raiz de amargura fala de alguém que planeja o mal, acreditando que não vai ter nenhuma consequência divina. A pessoa quer se comportar de forma má, acreditando que não vai ter nenhuma consequência divina. Mas mesmo assim, se a gente pegar o contexto, ele está falando
de uma raiz de amargura que perturba e contamina. E o autor está dizendo, fiquem atentos. Diga comigo, presta atenção. Cuidado com a amargura. Diga comigo mais uma vez, presta atenção. Cuidado com a amargura. Nós não podemos nos privar da graça. Se a gente se privar da graça, a amargura chega no nosso coração. Tanto para desobedecer a Deus, quanto para a quebra dos relacionamentos. A última atenção nesse texto que o autor chama é vigiar que ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú. Mas eu vou ficar só com: fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, causando perturbação ou contaminação. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para a gente pensar e orar. Quando a gente fala na falta de perdão, a gente pensa numa prisão emocional. Sim ou não? Sim. Mas eu quero lhe dizer que esta prisão emocional da falta de perdão, ela se torna uma prisão espiritual. Deixa eu ser mais claro ainda com você, mais contundente. Toda pessoa que carrega uma mágoa, carrega influência de demônios na sua vida. Toda pessoa. Eu ainda serei mais específico. Em ministrações de libertação, eu já vi algumas vezes demônios de mágoa manifestados. E é uma das coisas mais assustadoras. Porque essa manifestação de ódio descomunal, ela muitas vezes habita os sentimentos das pessoas pela falta do perdão. Então, uma prisão que a gente entende como sendo uma prisão emocional, na verdade ela se torna uma prisão espiritual. Paulo diz a Timóteo, no 1 Timóteo 2:8, que nós deveríamos levantar mãos santas, sem ira e sem contenda. Diga, sem ira e sem contenda. Porque as nossas orações ficam impedidas quando nós temos um coração amargurado. E alguém pode dizer, mas eu oro tanto, eu oro tanto, eu oro tanto. Se não começar perdoando, as suas orações estão interrompidas. Ou não é o que Paulo ensinou sobre o casal? O casal que está dividido entre si, as orações são interrompidas. Está todo mundo aqui? As nossas orações têm que ser levantadas, mãos santas, sem ira e sem contenda. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que o perdão que nós damos uns aos outros é uma prerrogativa para também sermos perdoados pelo Pai. Sim ou não? Perdoa-nos assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Colossenses 3,13, Paulo também diz que com a medida que nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Há pessoas que matam umas às outras no coração, entram no modo de desprezo e dizem, mas isso não me afeta, eu só quero esquecer isso. Isso não resolve. O remédio que Deus nos deu para a nossa alma e para a libertação espiritual da mágoa foi o perdão.
Quantos dizem amém? Para finalizar, Jesus falou sobre essa prisão em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 23, quando ele diz: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, e então volte e apresente a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Diga comigo, acertem logo. Amém? Acertem logo. Isso é um remédio maravilhoso. Quando eu li isso, eu lembrei de uma situação que eu vivi muito complicada. Muito complicada. Muito delicada. Eu tinha uma escolha, eu tinha um direito de uma defesa numa reunião. Mas se eu usasse o meu direito de defesa, eu iria prejudicar tremendamente as pessoas contra as quais eu poderia usar o meu direito de defesa. Então eu escolhi ficar no prejuízo. Não porque eu sou bonzinho. É porque eu tinha que obedecer a palavra de Deus. E foram 3 dias de treva depois daquilo. Na alma. Porque eu ficava remoendo a situação. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter dito isso, eu poderia... mas eu ainda posso fazer isso. Eu ainda posso. Mas eu ficava orando, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Foram 3 dias em que eu insistentemente fiquei orando para perdoar aquelas pessoas. E no final do 3º dia, irmãos, eu me senti completamente livre. O perdão aconteceu dentro de mim. Porque quando eu estava no caminho do tribunal, eu acertei logo a diferença. Tranquilamente abraço essas pessoas. Não há motivo para eu conviver com elas. Mas a mágoa em relação a elas é igual a 0. Eu não as desprezo, eu não as matei no meu coração, porque isso não é perdão. É mágoa consolidada. Quando você mata uma pessoa no coração e você faz de conta que ela não existe. É assassinato interior. O perdão, ele flui com a ajuda do Espírito Santo. E você fica completamente livre. Por mais que você escolha não ter uma convivência sistemática com a pessoa. É diferente. Acertem logo suas diferenças no caminho do tribunal. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. A prisão da mágoa custa muito caro, porque custa a sua paz,
o seu bem-estar, o seu sono, a sua saúde, a presença de Deus na sua vida. Custa muito caro. Mas pela graça do perdão de Jesus, nós podemos estender o nosso perdão a qualquer pessoa. Vamos orar? Hoje é dia de libertação das prisões da mágoa. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Eu não sei se enquanto eu falava, lhe veio alguma lembrança. Os ambientes e as pessoas que o diabo mais usam para nos ferir são as que nós mais amamos. Se passar uma pessoa no meio da rua e lhe xingar, não causa tanta coisa. O máximo que você vai ter é uma raiva. Mas você não vai ficar magoado, ferido. Passou, fez raiva. Você revidou, talvez. Passou. Quem é aquela pessoa? Não sei. Não importa. Mas aí quando você fala em pai, mãe, irmão biológico, pastor, líder, vô, vó, tio. E tem mágoa que filho causa no coração do pai. E que pai precisa perdoar filho. Mãe precisa perdoar filho. Não tem ser que faça maior entrega por alguém que uma mãe e um pai. Não tem. Naturalmente não tem. Há alguma exceção ou outra. Mas mãe e pai é uma entrega plena. Então, ferida de filho pode ser grave. E às vezes um pai e uma mãe precisam perdoar um filho. Você crê que essa é a palavra de Deus? Dê crédito e responda a ela nessa manhã, em nome de Jesus. Sonde seu coração junto com o Espírito Santo. Lá dentro, às vezes está algo guardado, que lhe faz ser triste, que lhe faz ter uma visão negativa da vida, que lhe faz ter medo do seu futuro. Às vezes é uma mágoa, é uma ferida. Sabe como eu sinto Jesus nessa manhã? Como se Ele tivesse sentado aí do seu lado. Como se Ele tivesse segurado agora uma de suas mãos. E frente a frente com você, Ele está dizendo: perdoe, na qualidade de como eu perdoei você. A graça é um favor que nós não merecemos. E é por esta graça que o autor dos Hebreus diz: olha, cuidem uns dos outros para que ninguém se prive, para que ninguém se afaste de experimentar a graça. A gente só perdoa quando a gente experimenta a graça. Talvez seja uma pessoa que já partiu dessa terra.
Lógico que você não vai ter contato com ela, mas você pode vir diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero perdoar essa pessoa diante de Ti, porque ainda que eu não possa mais falar com essa pessoa, eu estou falando com o Senhor, que conhece o meu coração, que conhece o meu passado, e diante do Senhor eu quero dizer que eu perdoo essa pessoa. E eu te peço perdão, Senhor, por durante tantos anos ter guardado a mágoa, ter negado o perdão a essa pessoa. Eu te peço perdão. O Espírito Santo está ajudando você nesta manhã. Há pessoas que têm uma vida amarga, e por causa de uma amargura do passado, transferem essa amargura para outras pessoas, contaminam outras pessoas. Há pessoas que só sabem evidenciar o que está de errado nos outros. Há pessoas que podem estar vivendo 10 situações boas, mas se ela viver uma ruim, ela evidencia somente essa ruim. É um coração amargo. E hoje o Espírito Santo está dizendo: entregue a mim essa amargura, entregue a mim esse gosto amargo da vida. Talvez seja a esposa que foi traída, um filho rejeitado, um esposo traído, um pai que era exigente, violento, estúpido, e aquela apreensão ficou guardada no seu coração. Às vezes um filho que presenciava o pai bater na mãe, o pai chegar embriagado em casa e ser violento. Hoje é dia, o Espírito Santo está dizendo: eu vou ajudar você a liberar esse perdão. O perdão é como se fosse uma nota promissória, que nós cobramos emocionalmente das pessoas. Nós sempre achamos que esta pessoa está nos devendo algo, mas o perdão é tão poderoso que eu não preciso esperar que ninguém me peça perdão. Eu posso liberar, eu posso pegar essa promissória, eu posso pegar essa dívida e dizer: assim como Jesus pagou a dívida do meu pecado, eu libero a dívida que essa pessoa tem comigo. Ela não vai precisar me pedir perdão, ela não vai precisar vir até mim para reconhecer todas as suas faltas. Eu faço isso diante de Deus e libero perdão para esta pessoa. Eu rasgo essa promissória. Eu não quero que essa pessoa me pague mais nada, porque a graça que eu recebi de Jesus foi tão grande e tão imerecida, que eu tenho condições de fazer transbordar essa graça que eu recebi para essa pessoa que me
que me feriu, que falhou comigo. E em meu coração, hoje, eu sou livre desta prisão de falta de perdão, em nome de Jesus. Respire fundo. Seja livre agora na autoridade do nome de Jesus. Espíritos de mágoa, espíritos de ódio, soltem esta pessoa agora em nome de Jesus. Há pessoas que sentem uma mágoa tão entranhada que às vezes até perdem o fôlego e entram numa crise de pânico. E eu ordeno que esse demônio solte a sua alma agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo preencher agora esse lugar com o amor dele, com a paz, com a graça, com a presença carinhosa dele, com o poder dele. Talvez lhe faltou esse amor de pai. O Espírito Santo vem preencher. Esse amor de mãe, o Espírito Santo vem preencher. Esse acolhimento, o Espírito Santo produz em seu coração. Às vezes lhe faltou isso e você projeta nos outros essa cobrança, como se todo mundo lhe deve algo, como se todo mundo lhe rejeita, mas na verdade foi um episódio na sua vida, e você reflete isso para cada relacionamento seu. Mas hoje, ao liberar esse perdão, ao liberar essa mágoa do passado, ao dizer eu perdoo, eu sou livre no poder do nome de Jesus, um milagre começa a tomar espaço na sua alma, nos seus sentimentos. E ao invés de ressentir-se na mágoa, você vai meditar no amor de Deus e na graça de Deus, e vai experimentar uma poderosa libertação no seu interior. Se você puder, você vai ficando de pé, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Você vai ficando de pé e dizendo: eu saio desse estágio de mágoa, eu saio dessa ferida, eu sou curado pelo poder do amor do meu Deus. A saída desta prisão chama-se perdão. Eu dou o perdão porque eu recebi de graça, e como eu recebi de graça, eu dou de graça. Só o teclado por enquanto. Aleluia.
Quando o perdão é dado, a cobrança é quitada. Continue com seus olhos fechados, por favor. Quando você quer resolver uma prisão de mágoa, de falta de perdão, você não vai até a outra pessoa para jogar tudo em rosto. Você simplesmente resolve dentro de você. E se você precisar mandar uma carta, uma mensagem, não caia na tentação de passar nada em rosto. Fale de si e do perdão que aconteceu dentro de você. Há outras situações que é melhor não mexer. Foram resolvidas dentro de você. E glória a Deus por isso. Viva essa liberdade. Sem prestar contas disso a ninguém. Viva essa liberdade no seu interior. O perdão é a limpeza dos sentimentos. E hoje essa limpeza acontece dentro de você e dentro de mim. E a paz é restabelecida. O sono tranquilo é restabelecido. A pressão arterial é controlada. A saúde física, a saúde óssea é restabelecida. Pela liberação deste perdão. Diga ao Senhor que você solta esse peso hoje. Você solta esse peso dessa experiência do passado. Daquela infância difícil. Daquela fome. Daquele frio. Daquela violência. Você solta o peso do passado. Daquela humilhação que aquela professora lhe causou, você solta esse peso do passado. E a cura se estabelece na sua alma. A cura se estabelece na sua alma. A cura se estabelece na sua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo espíritos que aprisionavam pessoas aqui, saindo sem lugar de permanecer nas suas vidas. Aleluia.